Um dia, quando estivermos no céu, todas as discussões ficarão para trás. Agora vou apresentar alguns dos argumentos finais e então falaremos sobre questões importantes para o tempo em que vivemos. Houve duas instituições que, como vocês sabem, foram especificamente separadas e abençoadas no Jardim do Éden. Duas instituições. Essas duas instituições são o sábado e o casamento. O casamento. E o diabo odeia essas duas instituições mais do que qualquer outras. A lei é santa, justa e boa. Assim, todos os mandamentos são santos, justos e bons. Mas estas duas coisas foram elevadas por terem sido especificamente abençoadas. Eu estou me referindo ao casamento e ao sábado. Isso não é interessante? Mas por quê? Por que deveriam essas duas instituições serem o alvo especial de Satanás? Bem, o sábado está lá no quarto mandamento. O nosso Deus é um Deus muito meticuloso. Deus é um Deus de números. Então, por que o quarto mandamento? O número 4 sempre tem relação com os pontos cardeais e a jurisdição dele. Por exemplo, se você pegar um merisma e dizer que o domínio dele se estende do sul até o norte, do oriente até o ocidente, isso quer dizer tudo. Então, essa é a jurisdição dele, é em toda parte. Muito bem. Já o outro mandamento, que refere-se especificamente ao relacionamento dentro do casamento, é o 7º mandamento. E o número 7 é um número relacionado a Deus, não é? Isso significa um relacionamento muito específico entre o homem e Deus. E esse relacionamento entre a humanidade e Deus é comparado ao casamento. Portanto, o casamento é algo muito precioso para Deus. E Deus compartilhou algo com a humanidade que não compartilhou com nenhum de seus anjos, a capacidade de criar. Ele criou um mini-cosmos e deu ao homem domínio sobre ele, coisa que não fez a nenhum anjo. Eles não exercem domínio. Alguns anjos ficaram com inveja por não terem isso. E Deus deu ao homem uma lei codificada para satisfazer as suas circunstâncias. Ele deu a Adão uma carne ajudadora. Um dos primeiros milagres executados por Jesus foi durante uma festa de casamento, sendo assim, indicando que ele é a favor desta instituição. E as duas instituições, tanto o casamento como o sábado, são chamadas de santas. Nós lemos isso no Espírito de Profecia. Deus ordenou que homem e mulher se unissem pelo santo laço do matrimônio, para criar famílias cujos membros, coroados com honra, fossem reconhecidos como integrantes da família do céu. Isso foi retirado de The Ministry of Healing. Essa instituição é chamada de santo matrimônio. Agora, pulando para o sábado, em Êxodo 31, 14, diz assim: guardem o sábado, porque ele é santo para vocês. Qualquer um que o profane deve ser morto. Pode parecer um mandamento duro, mas se o colocarmos em outras palavras, poderíamos entender como aquele que profana o sábado está assim se separando da fonte da vida. E, infelizmente, quem escolhe separar-se da fonte da vida tem que arcar com essas consequências. Isso porque não existe vida separado de Cristo. Quem decide não ter um relacionamento com Jesus e separar-se dele, está tomando uma decisão, e Deus honra sua decisão. O resultado disso é a morte. E esta lei está sob ataque. Toda a lei de Deus está sob ataque.
No entanto, estas duas instituições são mais atacadas do que as outras. E nós sabemos que serão feitas leis contra estes mandamentos. Ou seja, essas leis te forçarão a quebrar os mandamentos de Deus. Isso significa que eles vão atacar os relacionamentos. Atacar o relacionamento vertical entre Deus e você e horizontal, ou seja, entre a família humana. Mas por que o diabo odeia tanto o casamento? Bem, nós sabemos que, não sendo um ser humano, ele não é capaz de procriar. Isso é uma característica muito especial compartilhada por Deus. Ele só compartilhou a sua capacidade criativa com a humanidade. É por isso que ele criou macho e fêmea. E é somente dentro do laço entre macho e fêmea que a família torna-se algo possível. E qualquer coisa diferente disso é uma mentira. Em Salmo 119, verso 126, lemos assim: Senhor, é hora de agir, porque eles violaram a tua lei. Bem, eles virtualmente anularam todas as leis do livro. Todas as leis de Deus. O primeiro mandamento diz para não termos outros deuses além dele. E ele é muito específico com relação a qual Deus ele está se referindo. É aquele que os tirou do Egito, e não qualquer outra divindade. Eu sou o Senhor teu Deus que o tirou do Egito. É esse Deus aí. Não podemos ter outros além deste. Mas se você está em um movimento ecumênico, e existem muitas religiões que estão se unindo hoje, essas leis devem ser redefinidas. Hoje dizem por aí que, no fim das contas, todo mundo acaba adorando o mesmo Deus. Sendo assim, o primeiro mandamento foi anulado. Com relação ao segundo mandamento, basta olhar para qualquer filme de Hollywood e você vai constatar que esse também já era. Todos os outros também já eram. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas de acordo com os direitos da criança hoje, é o contrário. Pais, honrem os teus filhos. Façam exatamente o que eles querem. A gente poderia analisar todas as outras leis. Na verdade, eu tenho duas palestras chamadas Eles Anularam a Tua Lei. Ainda assim, dois mandamentos específicos tornaram-se o alvo principal de Satanás. Agora, quando eles fizerem essas leis, obrigando as pessoas a quebrarem os mandamentos de Deus, ele então deverá intervir. De acordo com este verso, chegou a hora de intervir, porque eles anularam a tua lei. É hora de Deus agir, porque se ele não agir, bem, nesse caso, temos um problema. Existe um vídeo no qual o Donald Trump, em uma outra situação, antes da sua eleição, disse que ele era o escolhido. Vamos dar uma olhada no 7º mandamento, para começar. O Papa Francisco autoriza bênçãos para casais do mesmo sexo. Ele formalmente permitiu que padres da Igreja Católica abençoem casais do mesmo sexo em uma guinada significativa em sua abordagem com relação ao pessoal LGBTQ. A decisão mais recente detalha a abertura que o Papa fez para abençoar casais do mesmo sexo em outubro passado e marca uma mudança em relação a uma decisão de 2021 do Escritório de Doutrina do Vaticano, que proibiu quaisquer bênçãos, dizendo que Deus não pode abençoar o pecado. Vemos aí, então, um movimento na direção de opor-se àquilo que está ordenado no 7º mandamento. Diz assim: desde julho de 2023, o Departamento de Doutrina tem sido conduzido por um cardeal argentino que diz o seguinte: quando as pessoas pedem por uma bênção, uma análise moral completa não deveria interpor-se como uma condição para conferi-la. Acho que vocês entenderam, não é? Vamos ler ali no fundo. A nova declaração abre a porta de bênçãos não litúrgicas para casais do mesmo sexo,
algo que sempre esteve acima dos limites de todos os bispos, padres e diáconos. Disse ele à CNN. Junto a muitos padres católicos, agora será um prazer abençoar os meus amigos em seus casamentos do mesmo sexo. Quem falou isso foi James Martin, um padre jesuíta. Portanto, eu posso concluir que esta é uma agenda. Uma vez que tanto o Papa que sancionou isso, quanto o padre que está aplaudindo a decisão, são jesuítas. Mas nem todos os católicos dentro do sistema estão felizes com isso. Bispos conservadores resistem às bênçãos do Papa Francisco sobre casais do mesmo sexo. Líderes da Igreja na África e na Ásia Central proíbem a prática, apesar da aprovação do Vaticano. Os bispos africanos estão horrorizados com isso. Os bispos da Zâmbia, Malawi e o diretor da arquidiocese do Cazaquistão proibiram os seus padres de proferirem tais bênçãos, ou seja, estão se opondo ao Vaticano. Nem todos eles estão alinhados com essa decisão do Papa. Os bispos da Ucrânia lamentam aquilo que chamam de ambiguidade de uma declaração recente do Vaticano, que, segundo eles, poderia sugerir a aprovação de relacionamentos gays. Enquanto isso, bispos de alguns países europeus, ou seja, agora do primeiro mundo, incluindo a Alemanha, a Áustria e a Suíça, ficaram felizes com a decisão. Muito bem. Aonde estão os bispos e a diocese conservadora? Nos países de terceiro mundo. Eles estão dizendo, tem algo de errado com isso. Bom, eu gostaria de sugerir que, num dia, muitos, mas muitos católicos vão sair do sistema. Veja, eu não sou contra católicos. Nós falamos contra o catolicismo, porque ele nega o Evangelho. Mas a Bíblia também nos diz que a segunda besta imporá os ditames da primeira besta. Então, se a lei de Deus será anulada, algo deve ser feito contra aqueles que vão contra as decisões desses principados e potestades. E nós sabemos que os métodos que serão utilizados por eles, assim como na implementação da marca da besta, é que eles primeiro apresentarão algumas medidas econômicas na tentativa de convencê-lo, não é? Você não será capaz de comprar nem vender. Então, eu estava me perguntando se esses países como Zâmbia e Malawi e alguns dos países africanos dirão, a gente não vai fazer isso. Será que haverá repercussões? Bem, haverá sim. O Banco Mundial bloqueia empréstimos à Uganda por causa da situação anti-LGBTQ. Ou seja, o Banco Mundial disse, não vamos dar dinheiro para vocês. Aí alguns padres voltaram atrás, porque dinheiro é muito importante. Quem paga, escolhe a música. Então, o Banco Mundial disse não. Mas o que disse a segunda besta do Apocalipse? Estados Unidos aumenta a pressão econômica com respeito às leis anti-LGBTQ de Uganda. Os Estados Unidos acabou com o status preferencial de Uganda como uma série de várias medidas punitivas. Muito bem. O impedimento de comprar e vender não é um método de convencimento muito eficiente? Claro que é. Aqui podemos ver o resultado da pressão econômica sobre qualquer um que diga, não farei o que vocês estão mandando. E essas punições são apenas uma amostra daquilo que virá pela frente. Aqui temos outro artigo que saiu em fevereiro de 2024. Os Estados Unidos está profundamente preocupado com a legislação anti-LGBTQ de Gana. Portanto, não será permitido a ninguém contrariar essa nova norma moral, caso você queira ousar fazer tal coisa. Não será permitido a ninguém. Bom, isso daí é com relação ao sétimo mandamento. Poderíamos nós concluir, será que a gente pode chegar a um consenso? Concordemos ou não de que existe sim um movimento para anular o sétimo mandamento? Será que podemos concordar que se você não fizer o que eles estão mandando, você será punido?
Sim. Portanto, isso é rebelião aberta contra aquilo que Deus estabeleceu. Bom, a Bíblia nos diz que a marca da besta será implementada. E sabemos o que Roma diz ser a marca. Ela mesma diz o que é. Portanto, eu estava pensando, se simultaneamente com essas leis que vão sair com relação ao sétimo mandamento, não existiria também uma conversa semelhante com relação ao quarto mandamento. E eu sei que tem havido muitos casos na história, nos quais, em certas ocasiões, nas quais nós dissemos, nossa, olha isso, eles vão começar o decreto dominical. Mas eu nunca vi isso em tal intensidade como no último ano. Eu fico surpreso ao ver o quão frequentemente isso aparece. Eu sei que não são todos eles, mas eu coloquei alguns na sequência cronológica para ver o que o mundo está dizendo. Não apenas o que o mundo está dizendo, mas quem está. Seria algum jornaleco de bairro? Ou um grande jornal? Isso é importante, porque se você quer mudar a mentalidade do povo, você tem que mexer na grande mídia. Então, vamos dar uma olhada em alguns desses artigos, começando com dezembro de 2023, quando foi publicado um artigo na revista Eternidade, que pergunta se o sábado tem que ser encarado como restauração ou uma repaginação das coisas. Talvez devêssemos entender o sábado de uma maneira um pouco diferente. E como seria isso, segundo eles? Eles dizem, o problema com o sábado não é que ele não restaure, mas que muitos não tiram um dia de descanso a cada 7 dias e, ao longo do tempo, sofrem com a convicção ilusória de que seu trabalho nunca poderia seguir sem eles. Para os cristãos, o primeiro dia da semana é o domingo, e a maioria dos cristãos considera este como sendo o seu sábado. O domingo foi escolhido porque é o dia da ressurreição, e a ressurreição está no coração da fé cristã. Pare para pensar. Nós tiramos o primeiro dia da semana para descansar. Parece estranho, não é? Certamente deveríamos tirar o último dia de folga, quando estamos exaustos e confusos. Agora veja o que eles dizem. Quando trabalhamos duro o suficiente para merecer um descanso. Ah, mas a observância do domingo vai numa direção diferente. Você recebe um dia de presente antes de merecer qualquer coisa. Eu achei esse argumento estúpido, mas, enfim, é um argumento que eles usam para a guarda do domingo. Isso foi publicado em dezembro de 2023. Então, em 2 de janeiro de 2024, a Fox News publicou o seguinte: no ano novo, pastor revela como voltar para a igreja aos domingos. É uma decisão de oração, diz ele. Nessa parte do ano, disse o pastor Jesse Bradley, as pessoas estão especialmente apreciativas e receptivas a frequentarem a igreja com outras pessoas. Frequentar um culto pessoalmente é ideal e é uma experiência diferente do que meramente assisti-lo pela internet. A igreja é um lugar onde deve haver hospitalidade, verdade e inspiração, e a chance de servir aos outros. Ou seja, vamos voltar para a igreja. Voltemos para a igreja. E, naturalmente, o sábado é fundamental. O problema é que, para eles, é o domingo. Pouco depois, esse artigo foi publicado em 4 de janeiro de 2024. Sábado para este ano em diante. Guardar o sábado, nesta cultura obcecada por produtividade dos Estados Unidos, é com certeza uma prática anticultural. Mas é completamente possível, até mesmo para as pessoas de negócio. Então, eles estão defendendo um dia de descanso. Você pode criar o descanso sabático que você precisa ao reprogramar o pensamento habitual que o faz trabalhar mais do que você quer. Interessante. Muito bem. Aí, no mesmo dia, 4 de janeiro, outro artigo. O sábado é para toda a criação. O sábado tem um problema de imagem. Hoje o sábado traz imagens muito negativas. Não faça isso.
especialmente aquilo que é prazeroso. Mas quão longe está isso dos planos de Deus para o sábado? Este deve ser um dia de celebração de todas as maravilhas da criação, pois foi instituído na criação, codificado na aliança, transformado em Cristo. Esse pessoal não tem criatividade para inventar argumentos? Uma amostra da eternidade, porque Jesus ressuscitou da morte em um domingo, o primeiro dia da semana. Então veja, eles estão falando sobre o assunto, estão colocando na mente das pessoas. A edição americana da TGC disse: por que você deveria frequentar pessoalmente a igreja neste domingo? Apareça para fazer a diferença. Reúna-se para aguentar a semana até o último dia dela. Mas espera aí, afinal, o domingo é o primeiro ou último dia da semana? Parece que eles estão confusos. Reúna-se para mostrar a glória de Deus para o universo. Reúna-se para declarar Cristo e equipar o seu povo. Vamos fazer o sábado funcionar. E depois veio esse artigo, em 7 de janeiro, na Yahoo News. Graça para o dia. A ética moribunda do descanso americano. Isto é uma inversão dos valores americanos. Nós valorizamos o trabalho, apesar de reclamarmos a respeito dele, e vemos o descanso como uma oportunidade perdida para trabalhar. Mas Deus chamou o sábado, o 7º dia, de santo, o santo dia no qual seu povo descansa. Esses daí acham que o domingo é o 7º dia. Enfim, eles querem o sábado de volta. Agora é o Washington Post. Não está subindo o nível agora? 23 de janeiro. Por que ressuscitar uma antiga prática espiritual de 2.600 anos fez a minha vida muito melhor? Parece que eles não são muito bons com datas, né? Eles com certeza precisam de um estudo bíblico, a fim de abandonarem essa besteira de 2.600 anos. Mas, enfim. E aí fica interessante, porque agora eles estão dizendo um dia de descanso em comum. No mínimo, retardaria a aceleração do consumo das emissões de carbono ou aliviaria o fardo de tantas pessoas que trabalham durante os finais de semana. Precisamos compartilhar do mesmo dia de descanso, um dia específico. Vamos escolher o domingo. Toda sexta-feira, por volta do pôr do sol, eu desligo meu computador por 24 horas. Meu trabalho está terminado. Sem e-mails, sem notícias. Gente, isso daí tá certo, né? Sem mídias sociais. Por um milênio, as religiões consideraram esse ritual de descanso uma necessidade espiritual. Ainda assim, o clero hoje argumenta que essa prática, seja em contexto secular ou religioso, pode ajudar a redirecionar as sociedades do mundo para longe de uma catástrofe climática. O sábado é um dia no qual aprendemos a arte de superar a civilização. O Papa Francisco defendeu a mesma coisa com relação ao domingo cristão em sua encíclica de 2015, Laudato Si, uma encíclica sobre cuidar do mundo natural. O discurso é esse: vamos todos ter o mesmo dia de descanso. Bem, nós não temos que ler o artigo todo, mas a revista Time publicou um artigo em 25 de janeiro. Na verdade, foi o presente de aniversário que eles me deram. Descansar exige trabalho duro? Digamos que você considere o descanso uma coisa séria, reconhecendo sua importância para a saúde e performance. Veja que eles estão apresentando justificativas para a guarda desse dia. É a mudança climática, é a sua saúde, é a família. Mas o que me chama a atenção é a regularidade na qual eles têm feito isso durante esse ano. Há muito tempo que os americanos são conhecidos por sua indústria e ambição. Precisamos voltar às raízes dos puritanos. Precisamos de um dia de descanso. Os americanos são conhecidos por sua indústria e ambição, mas até recentemente também reconheciam o valor do descanso. Os puritanos possuíam uma ética de trabalho muito estrita, na qual consideravam seus domingos coisa séria. Temos que voltar àqueles tempos. Isso foi publicado em 25 de janeiro. Então a revista Cristianismo Hoje achou que devia escrever algo a respeito também. E lá foram eles, pularem no mesmo barco. 30 de janeiro. Coincidência, né?
O sábado não é um luxo. Não é um luxo. É algo que todos têm que ter. Então, a revista Cristianismo Hoje diz que devemos pensar sobre essas questões. Vamos adiante com elas. Sabe, hoje eu estava pensando, a Washington Post publicou alguma coisa, a Time Magazine também, a Christianity Today também, mas quando que a Igreja Católica vai empurrar esse assunto? Eles não podem ficar atrás. E, é claro, eles não me desapontaram. 30 de janeiro. Sábado ou Dia do Senhor? Ao ler o título, eu comecei a pensar, o que eles vão escrever? E deram um estudo bíblico no artigo. Já no Antigo Testamento, Deus expressa desapontamento com o sábado hebraico. No Novo Testamento, Paulo escreve, portanto, ninguém vos julgue. Eu já sabia onde eles iam com isso. Quer dizer, então, que Deus está descontente com o seu próprio sábado, mas não foi Ele que ordenou a guarda do sábado? Não foi Ele quem o santificou, e eles dizem que o sábado o desagradava? E então eles vão lá e citam o verso de Colossenses. O artigo continua. De acordo com esses versículos, a dieta, festas e sábados hebraicos não são mais obrigações para os cristãos. Se o sábado tivesse sido realmente cravado na pedra, seria estranho falar de outro dia. De acordo com Apocalipse 1:10, São João estava no Espírito no dia do Senhor. Ora, espera um pouco. Quem dá a eles o direito de definir que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana? Há apenas um outro lugar no qual o dia do Senhor é mencionado. É em Isaías 58, no qual o sábado é chamado de honrado dia do Senhor. Então, será que eles não sabem fazer mais nada, além de distorcer a Bíblia? Eles dizem que o sábado é cerimonial. Muito interessante. Então, para os cristãos, o domingo substituiu o sábado. Ok, vocês têm mais alguma coisa a dizer, além disso daí? Logo em seguida, a US Catholic publicou seu artigo em 2 de fevereiro de 2024. Eu achei isso muito interessante. Um novo documentário defende o reavivamento do sábado. Uma das primeiras antigas e veneráveis noções que caíram antes da Marcha do Capital foi a observância pública de um dia de sábado no qual toda atividade econômica era suspensa. Então, nesse documentário, eles defendem o reavivamento do sábado. E então eles fazem uma afirmação que é crucial. Eles dizem, o sábado pode ser pessoal, mas nunca individual. É uma observância em que a comunidade faz junta, além de ter claras implicações na formação de uma ordem social justa e sustentável. Você não tem o direito de decidir individualmente que sábado você quer guardar. Não é uma escolha individual. É uma escolha da comunidade. Aquilo que a comunidade decide, você tem que fazer, porque é necessário para a ordem social. Você acha que isso está nos levando para uma direção? Muito bem. E aí, é claro, eles vêm com o sábado da terra. Eu nem vou ler isso porque me irrita demais. Lá vem de novo as desculpas ambientais. Lá vem eles, com aquela história de que o problema é a emissão de carbono. Afinal, a concentração de carbono na atmosfera aumentou para 0,04% da atmosfera, enquanto que 120 anos atrás, de acordo com a enciclopédia, era apenas de 0,04%. Eu não sei como a concentração pode ter subido de 0,04% para 0,04%, mas enfim. Nós temos aí o sábado da Terra. Além disso, em uma outra publicação católica, foi feita menção do grande conflito. Segundo a publicação, existe um povo que acredita que isso é a marca da besta. Mas, segundo a publicação,
Essa é uma interpretação extremamente errada. Uma interpretação que não é apoiada por eles. E aí, no dia 31 do mês passado, faz apenas alguns dias, eles fizeram esta publicação. Ela está em espanhol, que diz: "E no sétimo dia Deus descansou." Vejam, eu não falo espanhol, mas o Google fala fluentemente a língua, então eu tive uma ajudinha do Google para traduzir. E diz assim: "Isso deveria nos fazer refletir. O descanso do trabalho é um direito, e santificar um dia para Deus é um mandamento. Talvez a profunda crise dos preceitos do domingo, que buscam consagrar o dia do Senhor com a missa forçada, acabará sendo uma bênção." Missa forçada? Com certeza será uma bênção. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que até agora temos visto um artigo após o outro. Artigos que saíram até mesmo na grande mídia e documentos católicos, dizendo que precisamos voltar ao domingo. A nossa igreja não tem pregado que isso aconteceria já há 180 anos? Sim, nós temos. E não está acontecendo diante dos nossos olhos? Sim, está. E o que isso nos diz a respeito do tempo em que vivemos? Nos diz que estamos muito perto dos eventos finais. Nos últimos 2 dias desta campal, eu concordo com o bebê chorando ali atrás. Bom, nos últimos 2 dias dessa campal, meu objetivo foi refletir além dos fatos. Foi fazer-nos pensar a respeito da nossa responsabilidade pessoal. O que devemos fazer com os nossos corações? Como reagir? O que fazer? Isso porque nós não seremos salvos por saber cada detalhe do que está acontecendo no noticiário. Não seremos salvos por conhecer a doutrina. Não seremos salvos por sermos capazes de explicar o que está acontecendo. Se essas coisas não tocam o coração, se não promovem uma mudança, se não criam urgência, então não adiantou de nada. Não acho necessário colocar mais evidências aí na tela para vocês. Mas tem muitas outras pessoas em nosso círculo de influência que precisam entender aonde estamos no curso da história. E conforme as coisas forem acontecendo, nós mostraremos o desenrolar delas. Mas, para o povo de Deus, que está aguardando a chuva serôdia, o que essas coisas significam? Ele enviou a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Esses anjos representam aqueles que recebem a verdade. E, com poder, abrem o Evangelho para o mundo. Isso deveria ser um incentivo para nós, para começarmos a falar com voz mais alta, não é? O anjo de Apocalipse 18 não fala com alta voz? E vi um outro anjo vindo do céu, falando com alta voz. Em Salmos 19, verso 7, é dito assim: "A lei do Senhor é perfeita, ela converte a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando o simples sábio." Eu amo o paralelismo hebraico. Romanos 7, verso 12 diz: "Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, e justo e bom." Muito bem, nós definimos que a lei é santa, é justa e é boa. Então, vamos jogá-la no lixo. Vamos abolir a lei. Não precisamos dela. Isso faz sentido para você? Por que nós aboliríamos algo que é bom, que é perfeito, que é santo? Por que abrogar a lei? Isso não significaria abrogar a autoridade que promulgou a lei? O que dizer sobre o Estado de Direito? Como funciona lá no céu? Bem, Salmo 103, verso 20, diz assim: "Bendizei o Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardam os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra." Vocês acham que os anjos guardam os mandamentos? Ora, é o que diz aqui.
Jesus disse, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Será que a vontade de Deus é feita na terra da mesma forma que no céu? Claro que não, é o oposto. Estamos fazendo leis contra as leis de Deus. Portanto, este reino precisa ser restaurado logo, pois isso é a base do trono dele. E para uma igreja dizer que um governo anula as próprias leis, é o mesmo que esse governo anular a si mesmo. Se você anular a força da lei em uma nação, você acabará tendo um negócio chamado anarquia. E me parece que algumas pessoas gostam disso. Mas por que a lei é tão importante? É porque ela é um espelho. A Bíblia diz isso. Nós devemos olhar para esse espelho. Nós lemos no Espírito de Profecia o seguinte: eu achei que os mandamentos eram um fardo, mas ela o é apenas para aqueles que quebram a lei. Aí sim a lei torna-se um fardo. Para aqueles que guardam a lei, ela é vida, alegria, paz, felicidade. A lei é um espelho para o qual devemos olhar a fim de discernirmos os defeitos de nosso caráter. Portanto, não é uma coisa sábia dizer que o governo de Deus aboliu a própria lei e que, portanto, deveríamos guardar o domingo como o dia de sábado. Porque ninguém será salvo por um dia. Esse dia representa algo muito maior do que isso. Portanto, a lei é como um espelho para nós. E quando se chega a esse ponto no qual a lei é anulada, devemos estudar a lei para descobrir a sua essência e o porquê ela é importante para as nossas vidas, já que a lei é equivalente ao relacionamento. Que coisas tiram a nossa felicidade? Se ao chegar em casa e perceber que ela foi arrombada, por acaso você escreve uma carta para o jornal dizendo: obrigado porque alguém roubou a minha casa para redistribuir os meus bens para aqueles que não têm? É assim que você se sente? Ou você fica chateado? Ficamos chateados? Se alguém rouba tua mulher ou teu marido e você acaba descobrindo, você fica feliz? Talvez em alguns casos. Mas geralmente não. Normalmente ficamos decepcionados. Portanto, a lei é para nossa proteção. Salmos 45, verso 2 diz: Tu és mais justo do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Estas palavras nos dizem que Jesus é mais justo do que os filhos dos homens. Ele foi a personificação da obediência à lei. Eu vim fazer a tua vontade. Foi assim profetizado a respeito dele. Ele é o espelho para o qual deveríamos olhar e perguntar a nós mesmos: o que vemos ao olhar para esse espelho? Espelho, espelho meu, quem é mais justo do que eu? Bem, de acordo com a Bíblia, Jesus é mais justo do que você. E, sendo assim, deveríamos olhar para ele para vermos como ele é, a fim de nos espelharmos nele, para refletirmos o caráter dele em nós. Sou eu presunçoso? Tenho eu fé? Qual é a situação? Daniel disse: assim eu fui deixado sozinho e tive essa grande visão, e não restou força em mim. A minha beleza, ou seja, tudo que ele considerava bom nele, tornou-se em corrupção, e em mim não restou força alguma. Será que o mesmo acontece conosco? O que é a justificação pela fé? É arremessar no pó a glória do homem. Ao olharmos para o espelho perfeito, temos que nos perguntar: será que o estamos refletindo? Será que nós atraímos as pessoas com o caráter de Jesus? Ou as ameaçamos com uma marreta?
Será que refletimos Jesus? O que as pessoas viam nele? Eu gostaria de falar sobre isso no próximo sermão. Temos que olhar para os atributos de Jesus. 1 Reis 8, verso 61. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. É a perfeita norma do caráter dele. Ninguém pode alegar ter um caráter santo e perfeito, ao mesmo tempo em que treme diante da norma exaltada do Senhor. Seria possível jogar fora a imutável lei de Deus e então alegar ser santo? Tem muitas pessoas que alegam serem santas. Eu nunca vou esquecer de um homem que me disse ser absolutamente possível atingir a perfeição total e completa. Eu disse, é mesmo? Ele respondeu, claro, olhe para mim, eu não como mais queijo. Eu pensei, bem, eu também não como. Por que será então que eu não me sinto perfeito? Ele provavelmente não tinha uma esposa. Eu não sei, eu nunca perguntei a ele se ele era casado. Mas a questão é que a lei mostra os nossos defeitos. E se tivermos defeitos, temos um advogado junto ao Pai. Não é o fato de termos boas obras ou más obras ocasionais que determina a nossa posição junto a Deus. É a tendência da nossa vida que determina a nossa posição com Deus. Deixe Deus trabalhar na esfera dele e eu trabalho na minha esfera, fazendo aquilo que sou capaz. A questão é que eu consigo sim chegar a um ponto em que eu odeio o pecado. E uma das razões pelas quais eu acho que Deus está permitindo que o mal aumente exponencialmente nesse mundo é para que aprendamos a odiar o pecado. Porque nós estamos vendo as consequências dele. Eu vejo tantas pessoas quebradas ao longo do meu ministério. Vejo tantas lágrimas. Muitas pessoas vêm até mim sem dizer nada, apenas chorando. Por quê? Por que elas explodem em lágrimas? Do que elas precisam? O que elas buscam? Buscam por um pouco de empatia, um pouco de ânimo. Será que nós estamos fazendo isso? Jesus disse, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Eu me pergunto o que ela viu em Jesus quando ouviu essas palavras. Como essa frase mudou a vida dela? Portanto, meus irmãos, adventistas do sétimo dia, o conhecimento é uma coisa maravilhosa. Mas o conhecimento em forma de marreta é uma coisa muito assustadora. Assusta. Como então abordar as pessoas mundo afora nesse tempo em que vivemos? O que vamos fazer? Como vamos agir nesta crise? Isaías 53. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nunca se esqueça disso. Jamais. Quando Pedro viu João indo atrás deles, ele olhou e disse, e quanto a esse homem? Você se lembra disso? Jesus olhou para ele e disse, que tens com isso? O que você tem a ver com isso? Eu acho que ele ficou um pouco surpreso, você não acha? Não é da sua conta. Esse é um indicador muito importante. Será que nós não fazemos a mesma coisa? Olha o que aquele irmão está fazendo. Isso não é olhar para o espelho. Mas olhe para o espelho, olhe para Jesus. O que ele faria? Como ele reagiria?
O que Jesus faria ao conversar com uma pessoa que usa 50 brincos e você mal pode ver a pele dela debaixo das tatuagens? Como Jesus a trataria? Queridos, estamos muito perto do fim. Em Tiago é dito assim: aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho. E, depois de olhar para si mesmo, vai embora e logo se esquece de como era. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O Salmo número 1, verso 2 diz assim: mas o seu prazer está na lei do Senhor. Eu me deleito em fazer a tua vontade, ó Senhor. A tua lei está dentro do meu coração. Esta é uma referência a Jesus, não é? Nós somos o povo do livro, somos o povo da lei. Mas se a lei não muda o nosso caráter, se não imitamos o que vemos em Jesus, então pode ser tudo em vão. Não adiantará nada saber o que o político tal vai fazer ou não. O sábado nos leva de volta à criação. Assim era no início. A vontade de Deus, que permanece a mesma, desde o início até o fim, o Alfa e o Ômega. Toda ela aponta para o Criador. Já o domingo aponta para a Eucaristia. A Eucaristia é um sacrifício contínuo. Sendo assim, não pode representar o descanso. E eu acho incrível que os evangélicos digam para nós que a nossa religião é baseada em obras, pelo fato de guardarmos o sábado. Dizem que somos legalistas, porque guardamos o sábado. Espera um pouquinho. Nossa religião é baseada em obras? O sábado não nos garante o descanso? Descanso e trabalho não se excluem mutuamente? Se minha religião prega o descanso, como ela pode ser baseada em obras? Já o domingo representa a Eucaristia e a sua celebração. Está lá no Catecismo Católico. Nesse dia você tem que sacrificar, fazer uma obra. Mas a Bíblia diz: temei o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é entendimento. Vez após vez nós lemos: temam o Senhor, temam ao Senhor. O que isso quer dizer? Significa ser moralmente relevante. Muito bem. Adventistas do sétimo dia. Ouçam bem. Vocês foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Por meio do grande cinzel da verdade, Ele os cortou da pedreira do mundo e os trouxe em conexão consigo mesmo. Ele fez de vocês representantes e os chamou para serem embaixadores por Ele na última obra da salvação. Vocês já ouviram isso, né? Eu espero que sim. E neste tempo, quando estamos tão próximos do fim, iremos nós nos tornarmos tão semelhantes ao mundo em prática, a ponto dos homens olharem em vão, procurando o povo de Deus? Estamos olhando para o espelho? Será que estamos nos perguntando se temos a mesma bondade de Jesus? O mesmo tato? A mesma compaixão que ele tinha? As mesmas palavras? Temos os atributos de Jesus? Ou será que eu só me preocupo em olhar para os erros dos outros? Saber aonde os outros erram pode ser bom para que não trilhemos o mesmo caminho. Jesus disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Pela tua palavra. Esses versos são carregados de significado. Ele deu o seu Filho para morrer, para que possamos ser santificados
por meio da verdade. E a única maneira de sermos santificados por meio da verdade é praticando a verdade. Se você não obedece à verdade, se não pratica a verdade, ainda que ela vá contra a sua natureza, você pode estar em perigo. Tiago disse o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Essa é uma promessa. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não duvidemos. Ou seja, temos que estar firmados na verdade, não podemos nos mover dela. Não duvide. E o que significa estar absolutamente firmado na verdade? É estar selado. Selado. Então precisamos estudar, precisamos saber no que acreditamos e por que acreditamos. Não importa que leis eles possam formular, não importa os argumentos deles, temos que ficar firmes na verdade. Mas por quê? Por que eu estou firme nisso? Será que a minha fé, então, é pelas obras? O que foi que Jesus fez? O que isso significa? Estamos indo a um casamento. Todos foram convidados. Queremos ouvir as palavras proferidas por Paulo ao povo do Senhor? Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Mas uma vez que vocês a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Será que estamos prontos para a sacudidura? Isso é assustador. A sacudidura vai terminar. E muitos do povo de Deus serão sacudidos. Eles têm se mostrado indignos da palavra que lhes foi confiada. A maior verdade que já foi confiada a qualquer povo, em toda a história do mundo, foi confiada a nós. Nós somos a primeira geração a ter toda a verdade formatada em uma organização. Somos os únicos. E isso não é arrogância, é apenas um fato. Nós temos o privilégio de ter todas as verdades reunidas pelos santos a custo do seu próprio sangue. Nós temos toda a verdade. Se você for a 2 Crônicas e ler o capítulo 9, onde a rainha de Sabá vai a Salomão, ela o inquiriu com perguntas difíceis. E quantas de suas difíceis perguntas Salomão respondeu? Todas. Mas não foi isso que a convenceu. Ela olhou para o alimento sobre a mesa. A Bíblia diz isso. E então, para os servos do rei. E isso a impressionou. Afinal, como pode alguém de classe inferior estar sentado ao lado do rei? O rei tratava esses homens como amigos. Podemos dizer que ele os considerava como irmãos em Cristo. Depois ela viu a maneira com a qual ele foi até o templo. O jeito como ele adorou a Deus. E então todas as suas dúvidas foram dissipadas. Porque ela viu que ele vivia aquilo que pregava. Eu fico feliz que ela não tenha visitado anos mais tarde. Do contrário, terminaria como uma de suas esposas. Não é verdade? Sim, aquilo que vivemos e fazemos é muito, muito importante. O que Salomão pediu a Deus? Qual era o desejo dele? O que ele queria? O que ele pediu que foi dado abundantemente? Uma mente clara, um grande coração e um espírito manso. Ele pediu sabedoria e entendimento. É isso que ele pediu. Veja isso, mente clara. Ora, como conseguir uma mente clara?
Estilo de vida. Viva uma vida correta. Pratique os princípios da saúde. Estude a palavra. O seu QI vai aumentar apenas por estudar a palavra de Deus. E isso é verdade. Estude a palavra de Deus e o seu QI aumenta. Um grande coração. O que seria isso? Significa ter empatia, bondade. Não utilize a verdade como um martelo. Tenha um espírito manso. Seja gentil e generoso. E Deus te dará sabedoria e entendimento. Aqueles que são sábios levarão muitos ao entendimento. Nós vivemos em um tempo terrível. E o que dizer sobre a comida que está à mesa? Por que ela prestou atenção na comida sobre a mesa? Ora, porque era diferente. Não era uma comida com a qual ela estava acostumada. Era diferente. Será que a alimentação tem um papel importante? Se os adventistas do sétimo dia praticassem aquilo que professam acreditar, se fossem sinceros reformadores da saúde, com certeza seria um espetáculo para o mundo, anjos e homens. Isso não é salvífico? Bom, não é um teste de lealdade se, de vez em quando, você comer isso ou aquilo. Mas não é importante ter discernimento? Você não acha importante ter discernimento com tantos argumentos diferentes circulando hoje em dia? Nós já falamos sobre isso, mas há poucos anos atrás, o mundo passou por uma grande prova. Eu sei que muitos de vocês pensaram, eu deveria tomar isso ou não? Eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra. O que quero enfatizar é a importância do discernimento. As pessoas não precisarão disso nos últimos dias? Eu acho que sim. Vivemos em um tempo no qual a mentira é a base da nossa sociedade. E neste cenário, o discernimento é crucial. Absolutamente necessário. E, finalmente, a última pergunta. Quem está disposto a ir? Quem está disposto a colocar tudo no altar e dizer, Senhor, aqui estou eu, envia-me a mim? Por que nos tornamos aquilo que somos como igreja? Muitos aqui são recém-batizados, aceitaram a verdade recentemente. Vocês já perceberam como os recém-batizados não conseguem guardar para si a verdade? Eles têm que compartilhá-la. Mas, inevitavelmente, acabam se deparando com um muro e são repreendidos por isso. Porque aqueles a quem amam e querem alcançar não suportam a verdade. Já notaram isso? Eles então recuam um pouquinho e formulam novas estratégias. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É algo maravilhoso saber da verdade. É um dos maiores privilégios que Deus poderia ter nos dado. Mas isso não nos torna grandiosos. Não nos torna melhores do que qualquer outra pessoa. Isto é um ato de graça de Deus, ter nos dado a informação. E por esse privilégio, queremos agradecer a Deus hoje, por termos tamanho tesouro, tamanha profundidade de conhecimento na ponta dos nossos dedos. A próxima pergunta é, como usar isso? O que vamos fazer? Será que eu sou um vaso que o Senhor pode usar para levar o Evangelho? Será que Ele me utilizará? Eu quero fazer parte do grupo que levará adiante o alto clamor, e eu sei que todos vocês também querem fazer parte desse grupo. Mas por que então há tantos adventistas que conhecem a verdade, mas não são santificados por ela? Isso é porque a verdade dentro de você não te salva. Daniel 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Não é lindo? Essa é a promessa feita para o povo de Deus. E eu oro para nunca abandoná-la. Como seria triste que todo o seu conhecimento acabasse sendo em vão. Olhe para o espelho.
Olhe para a norma perfeita da justiça e pergunte-se: Senhor, eu estou seguindo as suas pegadas? Essa é a minha oração por todos vocês. Vamos orar. Querido Pai, estamos no clímax da história. Tudo está se desenrolando diante dos nossos olhos. Em breve começará o alto clamor. E esse alto clamor determinará o destino de milhões. Milhões. Talvez alguns vão ouvir essas coisas pela primeira vez sob a luz da chuva serôdia, porque o derramamento do Espírito Santo trará tanta luz às suas mentes, tanta convicção que elas serão tocadas. E então escolherão fazerem parte do povo de Deus. Eu oro pelo teu povo, Senhor, porque o teu povo não está pronto. Nós aqui tivemos o privilégio de estar em uma campal, onde as pessoas querem saber a verdade, pessoas que estão alinhadas, mas não é assim em toda a igreja mundial. Eu oro pela tua igreja mundial. Dê discernimento à tua igreja, para que ela esteja pronta quando o dia do alto clamor finalmente chegar. Abençoe a igreja que o Senhor escolheu. O Senhor deu a tua verdade à tua igreja para estes tempos. O Senhor a empoderou com as 3 mensagens angélicas. Ajuda-nos a pregá-las com sabedoria. Pedimos um grande coração e um espírito manso. Em nome de Jesus. Amém. Como um povo, nos foi dado o trabalho de tornar conhecidos os princípios da reforma e da saúde. Há aqueles que pensam que a questão da dieta não é de importância suficiente para ser incluída em seu trabalho evangelístico, mas esses cometem um grande erro. A palavra de Deus declara: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O tema da temperança em todos os seus aspectos tem um lugar importante na obra da salvação. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar pela salvação de homens e mulheres sem apresentar a eles a necessidade de se libertar das gratificações pecaminosas que destroem a saúde, degradam a alma e impedem que a verdade divina impressione a mente. É verdade que há joio entre o trigo. No corpo dos guardadores do sábado são vistos males. Mas será que por causa disso devemos desmerecer a igreja? Não deveriam os administradores de cada instituição, os líderes de cada igreja, assumir a obra de purificação de tal forma que a transformação na igreja a torne uma luz brilhante em um lugar escuro? Além da cruz do Calvário com sua agonia e vergonha, Jesus olhou para o grande dia final, quando o príncipe do poder do ar encontrará sua destruição na terra, por tanto tempo marcado por sua rebelião. Jesus contemplou o fim eterno da obra do mal, e a paz de Deus preenchendo o céu e a terra. Adventistas do 7º dia. Ele os tornou seus representantes e os chamou para ser seus embaixadores na última obra da salvação. Esse é um dos maiores privilégios que Deus poderia nos ter dado. Isso não nos torna grandiosos, não nos torna melhores do que os outros. Mas é um ato de absoluta graça que Deus tenha nos dado esse conhecimento.